Aleluia. Agradecendo já a Deus a oportunidade Oh, glória. de estar novamente nesse altar e agradecer a Deus também por Ele ter usado seus servos para confirmar essa palavra. Glória a Deus. Peço que vocês coloquem em pé e leiam a Bíblia comigo. Graças a Deus. Obrigado, No livro de Senhor. Romanos, no Obrigado, capítulo Jesus. de número 10. No versículo de número 11. Romanos 10, 11. Romanos 10 e 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com que todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Permaneça de pé. Vamos orar a Deus, Aleluia. pedindo total misericórdia dele nessa pregação, que não seja o servo que aqui se encontra, mas sim o Senhor falando para a nossa igreja. Aleluia. Meu Pai, eu me coloco agora na tua presença, Pai, como servo, apenas como canal de bênção, Senhor, para a tua igreja nessa noite. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor ministrou essa palavra porque o Senhor quer falar com a tua igreja, meu Pai. E que nessa noite não venha ser os meus lábios, mas venha ser o Senhor falando com a tua casa nessa noite, meu Pai. Me usa da forma que o Senhor me entender, Paizinho querido. Fala o que o Senhor bem quiser falar, Senhor. Eu estou aqui para ser usado por ti, Senhor. Não vim aqui para agradar a homem, não, Senhor, mas estou debaixo da tua autoridade para pregar e ministrar a tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor leve essa palavra ao coração de cada um dos irmãos que se encontram aqui, Senhor, presentes. Conforta o nosso coração, Senhor, que as nossas perdas, Senhor, venham a ser menores que as nossas vitórias que o Senhor tem para nos alcançar, meu Pai. E agora, Senhor, permanece conosco até o final desse culto e as nossas casas também, meu Pai. Paizinho querido, eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vosso irmão pode tomar assento. Quando eu recebi a notícia dessa pregação, eu falei diretamente a Deus: Deus, qual mensagem? O que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar, porque eu não quero ministrar nada, mas quero que o Senhor me use para falar. E ali Deus, Ele me dá uma palavra um tanto quanto pessoas diriam pesadas, mas eu digo uma palavra que mostra o caminho. Sabe por quê? Primeiro, vamos botar bases aqui para essa pregação. A primeira base dessa pregação vai ser no livro de Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 24, onde vai nos dizer assim, que o pregador ele tem que ter mansidão ao ensinar. Ele tem que ter sabedoria. Para quê? Para não falar palavras vãs, para não ficar em repetições. O pregador ele tem que estar preparado. Uma desses versículos é a primeira base dessa pregação. Por que mansidão? É muito fácil de a gente entender isso, porque Deus ele não quer ninguém brigando com a igreja dele. Deus ele não quer ninguém batendo na noiva dele. Só que aí tem gente que se coloca acima disso e sobe no altar com problemas sociais e fala coisas que não deveria falar. Leva o problema social para cima do altar e vai com o pensamento: hoje eu vou atingir o irmão. Não, porque aquele irmão lá tá me provocando, eu vou atingir ele. E aí sobe com isso. Mas sabe o que Deus quer? Mansidão e ensinar. Sabe por quê? Porque senão a palavra vai até a porta e volta e não entra no coração de ninguém. Outra base dessa pregação também é no livro de 2 Timóteo. Só que essa é no capítulo 4, no versículo 5 em diante, que ali vai nos dizer o seguinte. Paulo ele está ali falando com Timóteo através daquela carta, e Paulo ele diz a Timóteo: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Sabe o que Paulo está falando a Timóteo? Paulo está falando o seguinte:
Ei, Timóteo, onde Deus te mandar, onde Deus te levar, prega mesmo as pessoas querendo ouvir, mesmo as pessoas querendo não ouvir. Sabe por quê, Timóteo? Na continuação do versículo 5, porque vai chegar um tempo, Timóteo, em que eles vão achar falsos mestres, Timóteo, e vão achar mestres segundo suas próprias cobiças, Timóteo. E ali, Paulo ele fala para Timóteo, Timóteo, não esquece de pregar a verdade. Porque tem muita gente pregando prosperidade, tem muita gente pregando paz aqui nessa terra, tem muita gente pregando vida nessa terra, mas hoje eu vim aqui para te dizer, sua vida não é nessa terra, você tem um reino te esperando. Glória a Deus, aleluia. Foram as bases, agora vamos a realmente a palavra. Deus ele vai nos dizer no livro de Romanos, e no capítulo 12, uma nova vida. Irmão, como assim uma nova vida? A gente sabe que a partir do momento que a gente desce as águas, a gente morre para o mundo, morre o pecado, e a gente se levanta como um novo homem. E ali no livro de Romanos, no capítulo 12, vai nos dizer assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei ao vosso coração, ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando aqui, igreja? Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com esse mundo pelo seguinte: esse mundo ele não tem nada a oferecer, esse mundo ele não tem nada para te trazer. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com as drogas desse mundo. Não se conforme com o tráfico de armas desse mundo, com o tráfico de drogas desse mundo. Não se conforme com isso. A sua vida é uma vida do céu. E por que Paulo está dizendo ali, não se conforme com isso? Sabe por quê? Porque Paulo, ele está ministrando no seu coração, está ministrando no nosso coração essa noite também. Não se conforme com o mundo lá fora, faça você a diferença. Não se conforme enquanto as almas estão morrendo, faça você a diferença. Porque Deus, ele precisa de você. Deus, ele poderia muito bem mandar os anjos pregar a palavra, mas não, ele capacita você, ele escolhe você para capacitar. Você está nessa serra para ser servo e para ser usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Deus, eu já fui um tanto quanto rebelde a Deus, e eu falava: Deus, eu não quero, Deus, porque eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade para ministrar o teu evangelho. Tem tanta gente preparada, tem tanta gente capacitada, com teologia, com muitos estudos, Deus, e por que a mim, Deus? E Deus ministrava essa palavra no meu coração. Eu quero, eu não quero aquele que se acha sábio, porque a sabedoria vem de mim. Eu não quero aquele que se acha grande, porque o grande sou eu. Eu quero usar o pequeno para ganhar os pequenos. Eu quero usar o drogado para ganhar os drogados. Eu quero usar aquelas pessoas que o mundo não dá nada, que o mundo não oferece nada, aquelas pessoas que o mundo critica, julga. Não, porque essa irmã aí, ela fala errado. Essa irmã aí, ela gagueja na hora de pregar. Mas sabe quem que Deus quer usar? Deus quer usar aquela irmã, aquela que se prostra em oração, se prostra em joelhos. Chega na hora da pregação, ela fala Jesus, ela fala abençoa, Senhor. Ela fala coisas ali que para teólogos são coisas pequenas, mas para Deus são coisas grandes, porque Deus quer usar essas almas que são pequenas para o mundo, mas grandes para Deus. Santo Deus. Eu agradeço a vida do meu pai, porque Deus ele vinha me cobrando de falar sobre a educação que eu tive. Então aqui eu vou falar um pouco dela. Hoje em dia, uma educação que a gente vê muito é: filho, fica quietinho aí que eu te dou uma bala. Funciona? Funciona. Só que a minha educação foi o seguinte: filho, vamos trabalhar. E ali meu pai ele me pegava pela mão e me levava a trabalhar. E ali eu aprendi princípios que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. Porque os nossos filhos eles têm que ser educados quando ainda estão pequenos, quando ainda são jovens. Porque depois cresce. E aí se tem uma base que não está bem estruturada, o filho acaba pendendo para um lado para o outro. Mas agora, se a gente cria os nossos filhos com uma base forte, nossos filhos vão crescer uma árvore bonita, uma árvore boa.
E ali no meio de todo aquele trabalho, no meio daquelas coisas, Aleluia. meu pai falava, mesmo no tempo da boate, mesmo no tempo que não era convertido, ele falava: drogas não, roubar não faça aquilo. Aleluia. Oh, glória. Não faça aquilo que o diabo quer que você faça, faça aquilo que Deus quer que você faça. Porque o dinheiro dessa terra, o dinheiro dessa terra, tem tanta gente se corrompendo pelo dinheiro dessa terra. E não quer mais falar de reino, não quer mais falar de vida no céu. Eu estava vendo esses dias, igreja lá para os Estados Unidos. Meu Deus, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Igreja lá para os Estados Unidos que não prega sobre pecado, não prega sobre arrependimento, prega, sabe sobre o quê? Prosperidade. E sabe o que aquele pastor falou? Não, na minha igreja eles não ouvem sobre pecado, porque pensa, eles chegam cansados do serviço, aí tem que ouvir sobre pecado. Eu gosto de falar só de prosperidade e vida boa. Sabe quem quer vida boa nessa terra? Sabe a vida que vai ter? Uma vida condenada no inferno. Eu vou pregar a verdade. Eu não vim aqui para amaciar ninguém, eu não vim aqui para agradar o homem. Eu estou debaixo de Gálatas 1:10, Gálatas 1:10, que Paulo fala ali: não estou mais para agradar homens, mas sim para agradar a Deus. Eu vou falar aqui somente o que Deus quer que eu fale. Sabe por quê? Porque se não tem arrependimento, se não tem remissão dos pecados, não sobe para o céu. E se fica nessa terra, fica com Satanás, fica com o anticristo aqui, torturando os cristãos. Sabe por quê? Porque vai ter uma parte que vai ser arrebatada e a outra parte que não vai estar bem firmada vai ficar aqui e vai querer buscar Jesus. E sabe o que vai acontecer? Vai ser torturada, vai ser morta, vai ser decapitada. Isso é Bíblia, isso é verdade. Não adianta esconder essa verdade do povo de Deus, falar que as coisas são só bonanças, são só coisas boas. Deus. Glória a Deus. Não adianta falar que as coisas são só boas, é só um mar de rosa, não adianta, sabe por quê? Porque se você ouvir só mar de rosas nessa terra, você acaba ficando nela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus, teu poder é grande. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense a si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos têm a mesma função, é verdade? Oh, glória. Nem todos têm a mesma função. Um prega, o outro louva, o outro fala em línguas, o outro profetiza, nem todos têm a mesma função. Assim venhamos nós na casa de Deus, saber que a casa de Deus, ela para mim, é um centro de treinamento. Eu não sei para você, mas a casa de Deus para mim é um centro de treinamento, para a gente se capacitar aqui dentro, se encher aqui dentro, e quando chegar no mundo lá fora, ganhar almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto ficarmos apenas nas quatro paredes, o diabo vai matar, vai continuar roubando, vai continuar destruindo famílias. E o povo cristão, onde é que está? O diabo mudou os planos. O plano, uma vez, era destruir os cristãos. Ele não conseguiu. Agora o plano do diabo, sabe o que é? É manter o máximo de tempo os cristãos dentro da igreja. Porque enquanto a gente estiver apenas só aqui, ele vai continuar matando as almas lá fora. Enquanto estiver só ouvindo bênçãos aqui, ele vai continuar ceifando as almas lá fora. Quantos jovens, eu não sei você, mas eu choro por almas. Quantos jovens morreram nesses últimos dias na nossa cidade? Eu falei: Deus, eu poderia ter ganhado um jovem desses, Deus, mas eu estava onde, Deus? Eu preferi ficar trancado no meu quarto, Deus, do que ir buscar uma alma dessas. Esses dias morreu um vizinho aqui perto. Nossa, cara, eu me ajoelhei e pedi: Deus, perdão. Porque poderia estar eu fazendo trabalho de evangelismo ali junto com a igreja, mas não. Eu preferi por motivo bobo me afastar, Deus. Eu preferi por motivo bobo me afastar. E ali, Deus, uma alma pereceu do meu lado. E o que eu fiz para salvar aquela alma? Nada. Não
estou tomando o sangue daquela alma nas minhas mãos. Eu estou dizendo que eu choro por almas que eu poderia ter ganhado e não ganhei. Eu estou dizendo que eu choro por pessoas que nós poderíamos estar ganhando, mas não estamos. Glória a Deus, aleluia. Irmão Jefferson, a igreja é um centro de preparação para você, certo? Certo. Por que um centro de preparação? Porque aqui você aprende a louvar, aqui você aprende a pregar, aqui você se enche do Espírito Santo, aqui você aprende das coisas de Deus, você toma conhecimento de Deus. E o centro de treinamento é aqui, mas a igreja é lá fora. A gente treina aqui, a gente se prepara aqui para pegar lá fora. Glória a Deus, aleluia. Assim também nós, conquanto muitos somos só um corpo e membros um dos outros, tendo porém diferentes os dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. É o que exorta com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Glória a Deus, aleluia. O amor sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestar o mal. Detestar o mal. Detestar as drogas, detestar tudo isso que o mundo tem a oferecer, detestar a abundância em dinheiro, detestar tudo isso, detestar esse mal e apegar-vos ao bem, apegar-vos a Cristo, apegar-vos à cruz de Cristo, apegar-vos a um dia onde Cristo ele pereceu por você para te dar a remissão dos pecados. Não seríamos filhos de Deus se Deus não tivesse enviado o seu Filho para nós. Por conta deles nos tornarmos justos e nos tornarmos filhos adotivos do nosso Pai. Glória a Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Na minha outra Bíblia, aqui o versículo 11 estava assim. Glória. Tenha ânimo. Não fique estabilizado. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Glória a Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Eu já vi, vou falar. Eu já vi pessoas se dizerem crentes, se dizerem cristãos, chegar e acontecer alguma coisa com elas, chegar e falar assim: mata ela, Deus. Deus, mata. Faz alguma coisa, mas faz tua justiça lá, mata. Sabe o que Cristo está dizendo ali? Abençoar. Sabe o que vai dizer mais pra frente? A justiça não é nossa. Aqueles que nos perseguem, que nos criticam aqui, que nos julgam aqui, que atentam contra a nossa vida aqui, Deus, Ele diz que Ele é quem faz a justiça, não é nós. Glória a Deus, aleluia. E por isso que a gente não deve amaldiçoar, mas a gente deve abençoar. Abençoar aquele que quer o nosso mal. Irmão Jefferson, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo que você acabou de ler comigo na Bíblia. Abençoar aquele que quer o nosso mal. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros, em lugar de serem orgulhosos, concedei o que é humilde. Não sejais sábios os vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de nós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia.
pela graça de Cristo. Oh, glória, aleluia. Pela oportunidade que Ele me deu nessa noite. Eu agradeço a Ele. Mas ontem aconteceu algo sobrenatural. E eu não tenho medo de falar isso, porque hoje em dia eu já não tenho mais o diabo. Mas ontem ele apareceu no meu quarto. Apareceu no meu quarto, não era o diabo, era um demônio. Apareceu no meu quarto e jogou farelo de ossos sobre a minha cama e disse: eu vou te matar. Eu disse: duvido. Pode me matar, mas quem cuida da minha vida, da minha alma é Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que o diabo apareceu ontem? Porque essa semana eu me dediquei na presença de Deus. Eu me dediquei a buscar mais a Deus. E aí ele vendo toda essa busca, porque o diabo ele vê as suas orações, ele vê o que você faz, ele vê o que você faz a Deus. E o diabo vendo tudo isso, pensou que ia fazer eu parar, pensou que ia fazer eu desistir. Eu falei: eu duvido. Naquela aparição estava meu pai, e meu pai ele vinha e me via acamado, me via deitado. Eu estava deitado, eu não quis levantar, eu estava deitado, meu pai vinha: pera aí que a gente vai chamar o pastor vai orar por ti, vai dar tudo certo. Eu falei: pai, pera aí. Eu me levantei da cama e falei: a luta é minha, quem vai lutar sou eu. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou te dizer uma coisa aqui. Todos nós temos lutas, todos nós temos pelejas. Eu não posso pelejar a sua e nem você pode pelejar a minha. Por isso que a gente deve manter uma vida de santidade, uma vida reta com Cristo. Sabe por quê? Irmão, o que é santidade? Santidade não é o que você faz na igreja, não é o que você faz aqui dentro. Santidade é o que você faz quando está só você e Deus. Santidade é o que você faz no seu trabalho. Santidade é o que você faz na sua escola. Isso se chama santidade. Porque enquanto você está aqui na presença dos irmãos e os irmãos estão te olhando e te falando: nossa, aquele irmão é abençoado. Isso não é santidade. Santidade é quando você está sozinho. Santidade é quando Deus te coloca à prova. Deus te coloca ali um teste para ver se você passa. E aí se você cai, Glória a Deus, aleluia. Deus ele olha para você e ele se entristece. Quando a gente peca, Deus ele se entristece. Deus usou o irmão Tadeu para falar um dos versículos que eu ia falar aqui também. Isaías 59, no 1, vai dizer que não estão tampados os ouvidos do Senhor para ouvir as nossas orações. Mas a partir do 2 vai dizer, sabe o quê? Que o que nos afasta de Deus são as nossas transgressões. Glória a Deus. Sabe quando a gente peca, Deus está olhando para nós ali, mas quando a gente peca, Deus ele não fica surdo, mas Ele deixa pecar. Sabe por quê? Porque a gente não quer parar de pecar. Sabe o que é iniquidade? É o pecado que a gente peca, pede perdão e volta a pecar. Aí quando a gente está ali com aquela iniquidade recorrente, que a gente não procura manter a santidade, Deus ele para de olhar para a nossa vida. E por que a gente cai? A partir dali, porque a gente não procurou manter a santidade. Se você não quer cair, procure manter a santidade com Cristo. Procure manter uma vida reta com Cristo, uma vida direita com Cristo. Irmão, o que é uma vida direita? Uma vida direita é vir à igreja todos os domingos. Uma vida direita não é só isso. Uma vida direita, irmão, é orar todas as madrugadas. Ainda não é só isso, mas faz parte. Uma vida direita, irmão, é chegar lá na frente do altar e falar em línguas. Ainda não é isso, mas faz parte. Uma vida direita, irmão, é abençoar o irmão que está do meu lado. Ainda não é isso, mas faz parte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você vai entender o mistério já já. Sabe o que a Bíblia vem mandar a gente fazer? Ela manda que a gente venha abençoar o nosso inimigo. A Bíblia manda que a gente tenha uma vida de santidade. A Bíblia manda que a gente pregue o Evangelho. O primeiro versículo que a gente leu aqui, Romanos 10, do 11 em diante, a Bíblia vai dizer assim: se não tiver quem pregue, como é que as pessoas lá fora vão ouvir? Se não tiver quem ministre, como é que as pessoas lá fora vão ouvir? Como é que elas vão se arrepender? Por isso que eu estou ministrando essa palavra aqui para você. Glória a Deus, aleluia. Tenha um coração disposto a fazer a diferença. Tenha uma vida disposta a se santificar. Confesse seus pecados a Deus.
Não confesse a homens, confesse seus pecados a Deus, porque Deus, Ele vê o seu pecado e Ele vê que você quer mudar e Ele te ajuda a mudar. Aleluia. Eu tinha algumas falhas que não conseguia mudar, eu cheguei, Deus, muda em mim. Aí Deus, Ele ministra no meu coração, para mudar o pecado, o Espírito Santo tem que entrar. Para tirar o pecado, o Espírito Santo tem que entrar. Mas agora como é que o Espírito Santo entra num corpo sujo? Como é que o Espírito Santo entra num templo que não está agradável aos olhos dele? Como é que o Espírito Santo entra em uma vida toda desorganizada, uma vida toda desordenada? Como que o Espírito Santo entra numa vida assim? E aí que Deus ministre no meu coração santidade. Porque se a gente tiver santidade, o Espírito Santo entra, o pecado sai, o diabo sai da frente e não há ninguém que pare você, irmão. O diabo não te para, Zé Pilintra não te para, o demônio ele não te para, Exu Caveira não te para, mas agora se você parar de buscar a Deus, aí o demônio vem e te mata e você vai pedir perdão para Deus lá no inferno. Mas eu estou te dizendo aqui, eu estou alertando você, estou pregando uma palavra que é a verdade, é Bíblia. Você viu, eu li todos esses versículos na Bíblia. Mantenha uma vida de santidade para não se arrepender quando cair no inferno. Irmão, mas todos nós, a gente sabe dessa palavra, a gente sabe disso, a gente é crente há tantos anos. Sim, vocês sabem, sim, vocês conhecem. Eu também não sei porque Deus ministra essas palavras no meu coração. Eu já cheguei em algumas igrejas e Deus ministrou arrependimento quando todos eram crentes. E eu falava, Deus, por que tudo isso? Sabe o que Deus usou o profeta para falar? Arrependimento a todos os dias. Não adianta se arrepender apenas no culto de Santa Ceia e o mês inteiro continuar pecando. Não adianta se arrepender um dia do mês e o mês inteiro continuar pecando. Ah, eu vou pregar. Aleluia. Não adianta manter uma vida de santidade aqui em cima do altar. Não adianta o irmão Jefferson vir aqui, botar uma gravatinha, se arrumar para vir pro culto, falar um monte de coisa aqui e ter uma vida de heresia, ter uma vida de hipocrisia. O irmão Jefferson fala um monte de coisa aqui, mas chega lá fora, o irmão Jefferson é cheio de pecado. Isso não adianta, isso me condena. Por isso que eu estou falando coisas aqui que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Sabe, se eu falasse coisas que são da carne aqui, sabe o que aconteceria comigo? Deus, Ele vem e diz assim na sua palavra que todas as palavras que forem faladas aqui, um dia a gente vai prestar conta lá em cima. Glória a Deus. Você acha que eu quero esse fardo para mim? Você acha que eu estou apenas te alertando em vão? Essa palavra é um tanto quanto pesada até para o pregador. Porque se eu falar coisas erradas aqui, eu posso estar te jogando para um lado e para o outro. Você pode estar pensando, poxa, eu estou fazendo as coisas erradas, mas eu não consigo mudar. Você consegue. Sabe como? Irmão Jefferson, eu tenho uma vida santa com Deus. Glória a Deus. Essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmão Jefferson, tem uns pecados que eu não consigo mudar. O que eu devo fazer? Prática de jejum, você conhece? Prática de oração, você conhece? Só assim que eu deixo mudar. Ajuda a te mudar. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Tem tanta palavra boa na Bíblia. Eu fui escolher logo uma palavra que ela rasga a gente no meio, corta a gente dos dois lados e faz a gente querer mudar. Porque se não mudar, não vê Jesus no céu. Se não mudar, não ouve o som da última trombeta. Sabe, ali em 2 Timóteo 4 e a partir do 5, prega, quer seja oportuno, quer não. Foi a partir dali que eu tomei coragem. A partir de que Deus ministrou essa palavra no meu coração. A partir que eu li ali Timóteo, eu tomei coragem. Porque não pense você que é fácil pregar a palavra. Talvez aqui na igreja seja um tanto fácil, mas no mundo lá fora não é. Infelizmente o nosso pastor está hospitalizado. Essa semana eu ia vir aqui falar com ele. Ia fazer um negócio que eu tô com vontade de pegar a minha espada assim, ó, e lutar contra o inimigo. Porque é isso que a gente deve fazer. A nossa luta não é contra a carne, mas é sim contra essas potestades, esses demônios, essas coisas que rodeiam o povo e que assolam o povo, que fazem o povo cair, fazem o povo pecar. É contra isso que a gente tem que lutar. Irmão Jefferson, não estou entendendo o que tu está falando. Muito bem, eu vou te explicar. Estou em Romanos
obedece. Você precisa pregar a palavra porque tem gente morrendo. Você precisa pregar a palavra, você precisa se santificar porque tem gente morrendo. Cada vez mais aumenta o índice de homicídio na nossa cidade. Mas e se eu e se você continuarmos apenas aqui, entre essas quatro paredes, vai continuar morrendo gente, vai continuar perecendo gente, e a gente vai continuar apenas chorando por almas e não lutando por almas. Por isso que eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer um plano contigo, eu vou fazer um voto contigo. Eu só volto para tua casa se o Senhor me abençoar e me evangelizar. Deus me mostrou no meu coração, volta, e quem vai à tua frente sou eu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se coloca de pé. Você vai fazer uma oração diferente nesse momento. Você vai fazer uma oração pedindo para Deus, pedindo para Deus te levar aonde ninguém quer ir. Você vai fazer uma oração pedindo para Deus te levar aonde o mundo critica, te levar no meio do tráfico, te levar no meio da bocada, te levar nesse meio para você pregar o Evangelho. Se você tiver coragem, se essa palavra tocou com você, essa palavra te desafiou nessa noite, você vai fazer uma oração diferente. Você que tem coisas para mudar na sua vida, você vai fazer uma oração para mudar a sua vida. Amém. Glória a Deus, meu Pai. Senhor, outrora, Senhor, eu renegava o meu fato. Eu renegava, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, meu Pai. Porque eu tinha muito medo, Senhor, muito medo do que pensaria, muito medo do que o homem pensaria, meu Pai. Mas hoje aqui, Paizinho querido, debaixo da Tua presença, eu estou apenas ministrando o que o Senhor mandou ministrar. Eu estou apenas, Senhor, falando o que o Senhor mandou falar, meu Pai. Estou apenas lendo a Tua palavra, lendo a Tua Bíblia, as Tuas Escrituras, meu Pai. Eu te peço, Paizinho querido, com o meu coração quebrantado, com o meu coração aqui, Senhor, rasgado na Tua presença. Que o Senhor venha levantar, Senhor, dentro dos nossos irmãos, meu Pai, aqui no meio dessa congregação, pessoas que evangelizam, pessoas que vão nos presídios, pessoas que vão nos hospitais, Senhor, pessoas que vão nos centros de recuperação, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, assim como o Senhor vai capacitar os teus filhos, capacita a mim cada vez mais, meu Pai. Não quero, Paizinho querido, apenas ser abençoado, mas a maior bênção que eu quero na minha vida é que o Senhor continue, Senhor, que o Senhor seja presente em todas as horas, em todos os momentos na minha vida, meu Pai. Enche-me, Senhor, da Tua graça, enche cada um aqui do Teu Espírito, meu Pai. Sabemos, Senhor, que a nossa vida não é nessa terra, meu Pai. Sabemos, Paizinho querido, que o nosso galardão não está aqui, meu Pai. Mas sabemos também que precisamos, Senhor, ser fiéis a Ti enquanto estamos aqui para depois subir em um cavalo de glória, Senhor, em colunas de glória contigo, Paizinho querido. Perdoa a nossa falha, a nossa transgressão, Senhor. Meu Pai, eu tomo posse da Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que vem nos dizer sobre vida nova, meu Pai. Eu tomo posse nessa noite. Eu te peço, meu Pai, que ela venha entrar como uma espada de dois gumes no coração de cada um que está aqui, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse 1 minuto que resta, os irmãos vão tomar certo. Nesse 1 minuto que resta, eu vou resumir a palavra para você guardar no seu coração. Imagine que isso é um copo d'água. Eu não tenho copo d'água aqui. Imagine que isso é um copo d'água. Muito bem, isso é um copo d'água. Esse copo d'água está aqui e não se pode beber. Porém, eu não sei. Eu vou lá e bebo dessa água. Eu sou inocente. Mas agora, se porventura esse copo d'água está aqui, e a irmã Carla avisou para mim: irmão Jefferson, não bebe daquela água, aquela água ali é só para fulano, não bebe dela. E eu vou lá e bebo dessa água, sou culpado.
Sabe que eu estou ministrando no seu coração nessa noite. A partir do que você ouviu aqui, faça a diferença. Porque você conhece a verdade. Você é conhecedor da verdade. Mas agora, seja ouvinte e seja praticante. É isso que a Bíblia vem nos dizer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Agradeça por unidade.